Olá, tudo bem? Está no ar a revista BH News desta segunda-feira, 18 de março. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Está pensando em reformar sua casa ou escritório e não sabe por onde começar? Muitas vezes o desgaste emocional e financeiro é tão grande que fica até difícil finalizar a obra. Daqui a pouco eu vou conversar com arquitetos para saber passo a passo o que é preciso fazer para garantir o bom andamento do projeto. Daqui a pouquinho nós vamos falar também de uma paixão nacional. Ainda não sabe o quê? Então não sai daí. Futebol é um dos assuntos do programa de hoje. Já já nós vamos curtir também a boa música do meu queridíssimo Paulinho Pedra Azul. Ele está completando 30 anos de carreira e de sucesso e vai dividir com a gente toda essa alegria daqui a pouquinho. Fique com a gente, nós estamos ao vivo pelo canal 9 da NET e também pela internet, bhnews.tv.br. Fazer pequenos reparos ou até mesmo um grande projeto de reforma requer planejamento e ajuda de bons profissionais. Mas nem sempre sabemos exatamente por onde começar. E o que era para ser uma simples intervenção em casa ou na empresa acaba virando uma terrível dor de cabeça. Para tirar as principais dúvidas, converso agora com o designer Luiz Carlos Landim e com a arquiteta e designer Marlene. Como é que fala esse nome que eu não sei? Decicino. Decicino? É. Marlene Decicino. Decicino. Pronto. Tudo bem com vocês, meus queridos? Joia. Sejam muito bem-vindos, viu? Obrigado. Então nos ajude, por favor, porque reforma não tem nada. Primeiro, para a gente fazer uma reforma em casa, a gente primeiro tem que se planejar. Antes do planejamento financeiro, tem que ser o planejamento emocional. É verdade. Porque é um processo desgastante. Que às vezes pode ocasionar até uma briga e uma separação, dependendo da situação, a reforma pode trazer. Exatamente. São vários problemas que podem causar, né? E às vezes a gente não sabe para que lado ir, por onde começar, quem contratar, e é uma dor de cabeça sem fim. Então eu queria que vocês ajudassem a gente. Como é que começa um planejamento de uma reforma? Porque aí eu estou falando de uma reforma, que às vezes é uma reforma grande, que realmente vai mudar significativamente assim o ambiente, ou a casa toda, ou o escritório, seja lá o que for. Mas até mesmo a dor de cabeça acontece até naqueles pequenos casos. Precisamos quebrar o azulejo do banheiro para consertar um problema no vaso, sei lá. Não é? Verdade. Então, tudo isso pode causar uma dor de cabeça. Mas vamos pela reforma. Por onde começar, Marlene? Conta pra gente. A reforma é a primeira coisa que a gente tem que contratar um profissional. Por mais pequena que for a reforma, o profissional é importante. Por quê? Ele vai orientar esse cliente na compra dos materiais, na assessoria com o profissional, né? O pedreiro, o eletricista, a pessoa que vai fazer o bombeiro hidráulico. O profissional que você está falando seria o arquiteto ou o designer? O designer. Porque dali é o primeiro passo para desenvolver esse projeto, para o cliente não sair comprando revestimento de parede a mais ou para menos, o piso. Às vezes o piso a metragem errada. Aí depois, quando ele já está com todo esse material comprado, aí ele vem querer contratar um decorador, um arquiteto. Aí fica mais difícil para ele, porque ele já gastou. Sim. Então, se ele contratar um profissional da área, né, um decorador, um arquiteto, com certeza ele vai ter muito menos problemas durante essa obra. Então, eu acho que o primeiro passo seria esse. E também, junto com esse passo, né, Luiz, que é muito importante, dependendo da reforma, se for tirar parede, tem que ver se é uma parede estrutural, se essa parede pode ser removida, junto à construtora. Então, talvez até com um engenheiro calculista, entendeu? Um engenheiro civil que vai fazer esse acompanhamento. Uma responsabilidade técnica junto a esse projeto. Porque, às vezes, tem pessoas que falam, eu vou reformar. E sai quebrando parede. Não pode, porque isso... Tem paredes que são funcionais, elas fazem parte do projeto, da estrutura do prédio. Mas é bom, antes de começar a quebradeira, ter um projeto. Ter um projeto, primeira coisa, ter o projeto do apartamento mesmo. Ou da residência que a pessoa tem, ou do comércio, né? A partir desse projeto,
tanto o decorador como o arquiteto vai analisar isso aí, ver se vai precisar realmente tirar alguma parede, sabe? Que às vezes vamos supor, eu quero aumentar minha sala. Aí tem um quarto a mais, eu quero aumentar. Então, tudo bem. Vamos ver se essa parede que vai ampliar a sala dele, se essa parede pode ser tirada. Sim. Junto com um engenheiro que vai avaliar isso. Porque senão você começa a quebrar a parede e depois é o risco de cair. Né? Luiz, mas tem um fator que também é muito importante da gente pensar, que é a questão financeira. Isso também tem que ser pensado antes, né? Porque nunca uma obra fica exatamente naquele valor inicial. Né? Então tem que ter também esse respiro aí de dinheiro, folga, uma né? folga. O que eu sempre digo, e aí eu acho que cabe, né, a gente puxar a sardinha para o nosso lado, designers e arquitetos, que a contratação de um profissional, ela é, na sua planilha de custo, um investimento e não um custo. E acaba que o valor do profissional, do arquiteto ou do decorador, o valor dele é o que você economiza. Sem dúvida. Dos problemas que você vai causando se você vai fazendo sozinho. Às vezes as pessoas ficam meio com medo, eu vou investir num profissional dessa área, vai ser um custo. Não é um custo, é um investimento, porque o que nós vamos otimizar dentro do projeto, a começar pelo planejamento, o que vai ser feito, né? O estudo dos espaços. A maioria das vezes a gente se depara com situações que o cliente, ou ele já comprou tudo, né? Ele teve uma ideia mais ou menos, eu tenho aqui 5 por 6, aí ele foi lá e comprou tudo que nada se harmoniza dentro do projeto dele. Sim. Ele já está perdendo dinheiro nisso aí. E a gente tem uma coisa que a gente sempre fala, de médico e louco todo mundo tem um pouco, mas de médico louco e arquiteto todo mundo tem um pouco. Todo mundo tem. Todo mundo acha que vai lá, eu consigo fazer. E acontece que hoje nós temos tantos tipos de materiais. Agora mesmo, acabou de ter a Revestir em São Paulo, que todo ano lança coisas magníficas no mercado. Não necessariamente ser produtos caros, entendeu? Às vezes você consegue até produtos bons, com preço bacana, alguma loja está com promoção. Alternativas também, né? Alternativas de revestimento, às vezes, que são mais baratas, mas que ficam lindas. A gente consegue, na maioria das vezes, quando o cliente ele chega para nós, primeira coisa que ele fala, eu não tenho dinheiro. Essa é a primeira coisa. Olha, eu estou contratando vocês, mas eu não tenho dinheiro. Aí a gente já sabe, ele não tem dinheiro. A gente já sabe, né? Todo mundo quer maximizar a beleza do sonho dele e minimizar os seus custos. Então a gente trabalha com isso. O nosso papel é esse, é conseguir buscar o material certo para aquele local. E antes disso tudo, é esse bate-papo igual a gente está tendo com o cliente. Porque eu tenho que saber, primeira coisa, o que você não gosta. Acho que é o mais importante. Porque a casa tem que ficar com a cara do cliente. Não gosta. Você está usando um azul. De repente, o outro não gosta desse azul. Luiz, eu detesto essa cor. Então, a gente precisa ter esse briefing, sabe? Saber o que você gosta, o que você não gosta. Qual que é o seu sonho? Na maioria das vezes, quando você está fazendo uma reforma, você está mexendo nos sonhos da pessoa. E uma reforma não necessariamente é de um apartamento já antigo. Não, a maioria dos nossos clientes são obras que estão na planta. Acabou de receber ou já recebeu o imóvel e aí a gente vai começar essa reforma. Mas essa questão do apartamento antigo é uma coisa também legal da gente falar, vou fazer uma reforma, vou quebrar. Aí você começa a ver que o encanamento está tem que trocar tudo. Todo afetado. Aí é que entra você ter um bom profissional, entendeu? E aí começa o desespero. O bom profissional, entendeu? Tanto a parte elétrica como a hidráulica, trabalhar junto, né? A parte, porque às vezes a pessoa fala, eu quero pôr gesso, forrar com gesso, teto e tal. Mas aí não sabe que primeiro tem que fazer a parte elétrica. Então, se ele põe o gesso, não fez o projeto elétrico, ele vai ter que quebrar tudo, o gesso. Tem jeito, a gente quebra, depois vai lá, remenda e tal, fica beleza. Fica até mais caro. Mas também, é mais trabalhoso, Então, porque a reforma começa assim do zero. Então, você vem com a parte elétrica, depois vem com o gesso. Projeto, né? Por isso, mesmo um banheiro, vamos supor, a pessoa, é só um banheiro, só um lavabo. Mas tem que ter um projeto pensado para aquilo, sabe? Que torneira que vai pôr. Se a torneira, às vezes a pessoa compra até uma torneira cara, mas a peça lá que está lá, o mármore que está lá, é um mármore antigo. Não combina uma coisa com a outra. Não está valorizando. Então, às vezes, é melhor comprar uma torneira mais barata e... Você tinha falado a respeito do orçamento que começa a sair fora. Sai. Né? O que acontece? Na maioria das vezes, a gente faz tudo planejado.
né, mostrando para o cliente, olha, a gente pensou esse produto, a gente já sentiu qual que é o perfil do cliente, o poder financeiro, quanto que ele está disposto a gastar, porque existe material e produto para todo tipo de bolso, Sim. né? Então, quanto que você quer gastar? Qual que é a sua ideia de gastar disso? A gente vai fazer um projeto, um estudo em cima disso. Mas sempre que vai comprar um revestimento, tem que comprar um pouco a mais, não tem? Certo. Para aquela garantia, se uma quebrar quebra que a gente chama de, né, 10%. uns 10%. É 10%. 10%. Até para guardar Faz de algumas cálculo. peças, Só que é na hora que a interessante. gente chega com o cliente, né, Marlene, o pra olho comprar, cresce. aí as coisas começam a mudar. Porque a mulher fala, nossa, mas eu gostei, foi desse aqui. Aí o marido já fala assim, peraí, mas quanto que custa isso aqui? Aí eles começa a separação. E o que vale é Mas aí a gente, essa paixão mas do aí você que a gente gosta. entra, né, Luiz? Às vezes a gente mostra um que está um meio termo, que não é tão caro quanto aquele que ela gostou, mas que vai fazer o mesmo papel, é um revestimento de alta qualidade, entendeu? Tem um PI, que é o revestimento, quanto que ele aguenta, né? Um piso, ele tem que ter uma resistência. Sim. Então, se você põe um piso muito barato, aquele piso ele arranha fácil. Tem Às vezes tudo o isso. cliente não tem esse olhar que vocês têm, né? Às vezes tem um Clínico, olhar técnico, assim, ai que lindo, adorei. Mas não é. Mas não vê o outro lado da história. Né? Não é o sonho funcional. da minha vida, olha para vocês verem, o sonho da minha vida era ter um piso branco. Maravilhoso. Nunca mais na vida eu tenho esse Nunca sonho. mais. Nunca mais. Porque Só isso, de você olhar, ele já está O sujando. mármore branco, É. né? sabe É aquela lindo. casa que a visita vai entrando, você vai com o pano de chão atrás dela. Ai, que lindo, tudo bem? Vai limpando. Porque E é um se tem o desespero. cachorrinho ainda, é lindo, né? Mas às vezes a gente tem que usar esses artifícios aí de cor, principalmente, que a cor, a gente fala, na decoração a gente tem alguns coringas, né? Eu falo principalmente espelho, gesso e cores. Com esses 3 elementos, a gente transforma qualquer espaço. Então, se um espaço é muito pequeno, poxa, não dá para escurecer, a gente tem que ir para os brancos. E Né? pro espelho. E o espelho. Então, vamos usar, de repente, o perfil é um casal, é uma pessoa solteira. Poxa, dá para ter um piso branco aqui. Não é uma casa com 3, 4 filhos e Como a cachorro. minha, não Pois é. é. Então, tudo isso é o estudo do perfil do cliente. E a reforma tem que considerar Sim, tudo então isso. esse é o olhar de Esse é o vocês, é o olhar olhar clínico. profissional da coisa. Mesmo se for uma cozinha, vou reformar só a cozinha. Então tá, do que nós vamos partir? Vai trocar a bancada de pia? Você vai manter essa velha? Será que compensa manter a velha? Sim. Porque, vamos supor, a bancada está numa cor de granito e a pessoa quer pôr um outro granito no piso. Eu quero trocar esse piso, que às vezes é um porcelanato, quer pôr um granito. Aí já não vai combinar, às vezes põe um granito no piso e a bancada em outra cor. Né? Então, tudo isso a gente Tem vai que ser orientar. olhado. E aquela questão da cozinha americana também, não Aberta, é? uma sala, Uma família, por exemplo, não é bom, porque às vezes faz comida em casa todo dia e aquela cozinha aberta com a Não gordura é funcional. espalhando, não funciona. Tudo isso tem que ser pensado. Tudo né? tem que ser A gente pensado. avalia muito isso. E os profissionais terceirizados? Porque, vamos Tá combinar difícil, uma coisa? é. Eu falo assim, claro que tem exceções, sempre tem exceções, mas pedreiro. Eu falo assim que eu queria ter sido pedreira, porque eu acho que eu ia ganhar tanto dinheiro. Vou te falar Porque que eles hoje os trabalham pedreiros eles estão ganhando mais que nós. Exatamente. Os bons estão ganhando mais que Eles nós. trabalham um dia e faltam 3. Aí você tem que buscar, ele gastou o dinheiro todo que já ganhou lá no boteco, aí você vai atrás dele para buscar. Como é que funciona essa relação? Porque a relação da gente direto com o pedreiro é a complicada. gente leva água na peneira para eles. É verdade. Pra Mas eles- nós, né? Para eles irem direitinho, né? Nós somos muito exigentes nesse caso, né, Marlene? A gente, assim, durante esses anos que a gente vem estar trabalhando, a gente vem selecionando e criando uma equipe. Então, quando você me contrata, Você já tá? tem o eu esquema já certo sei dos profissionais quem certos. nós vamos pôr na sua obra. Eu falo, a primeira coisa, ali naquele bate-papo, eu falo com o meu cliente, olha, você tem toda a liberdade de indicar o seu profissional, o seu pedreiro, o seu quem você quiser. Você não precisa contratar o profissional que nós estamos indicando. Mas o profissional que eu estou te indicando, eu tenho Você essa dá e essa garantia. referência. E nós vamos cobrar dele, né? Dele essa Então, responsabilidade. esse né? estresse, nós já tivemos casos, né, Marlene, de cliente entregar chave e falar, aprovado o projeto, só me liga a hora que tiver tudo pronto. Não, e depositar, né? Para Esse pagar. cliente é bom, né? Porque se dá sossego. Mas é o respaldo, Mas é a sai tudo confiança. certo, sai tudo... A pessoa Ah, é. sabe com que ela está lidando. Que aí a gente vai entrar primeiro, vamos supor. Vai quebrar? Então, primeiro quebra.
Quebrou, limpa a obra, aí vai começar a E o material cliente chegar. está lá, não está nem É. sabendo o que está acontecendo. Ai, Quebrou, delícia. quebrou. A gente vai tem- reportando, né? A gente sempre... Sim, mas ele não precisa desse desgaste. Quando Não. ele não Isso está no terrível. imóvel, é a Não. melhor coisa. É. Então, a melhor reforma é quando o proprietário... Mas nem sempre é possível, Agora, né? quando ele está, a Não, gente é. tem que... Daí a gente já fez reforma com família funcionando. Pois é, e tem uma outra coisa que eu disse, a questão do orçamento. Muitas vezes estoura o orçamento, mas o prazo também, né? História. Prazo, Comumente a gente já fala, se uma obra ela dura, isso não é mentir para o programada, cliente, não né? é mentir para o cliente. É evitar o estresse com o cliente. É. Se uma obra vai durar 2 meses, eu falo, vai durar 4 meses. Sabe por quê? Porque se nós entregarmos essa obra em 2, ele está super Em 3, feliz. se entregar em 3, você Nossa, ele está primeiro pulando de que velocidade. armários, Agora, se né, chegar nos 4 meses, está dentro do prazo. Então, ele não vai criar aquela expectativa, eu tenho que mudar e tal. Não, olha, sua obra... Porque nós já tivemos casos, são raros, mas já tivemos caso de, numa obra, o pedreiro fica doente, a filha ter outros problemas, assim, passa 3 pedreiros numa obra só. Então, isso pode acontecer. Então, por experiência, a gente já sabe, Sim. né? Mas a gente tem vindo realmente selecionando o profissional. Imprevistos acontecem, Que não nem tem vem jeito. os armários, né? Você falou de Exatamente. cozinha, de banheiro, armário planejado, né? É Não chega 60 no dias prazo. úteis. Então, não adianta a gente prometer para o cliente, daqui 2 meses você vai estar com a sua cozinha, ou, né? Ou o seu quarto, pronto. Não vai estar. Porque é um trabalho que ele vai entrar. Entrou na empresa, comprou, ele vai entrar na fila, né? Então, a situação é essa, gente, é se programar. Se programar para não ter desgaste nem financeiro, nem emocional. Se programar com isso, ter o dinheiro, ter uma sobra de dinheiro para isso. Pensar em primeiro contratar um profissional que vai te encaminhar para todos os, né, as áreas, etapas, os momentos, né? as etapas do projeto. E se preparar também para um atraso da obra, porque isso realmente acontece, porque imprevistos acontecem. Inclusive chuva também, tudo isso atrapalha. Tudo. Gente, eu queria agradecer a presença de vocês. Já acabou nossa conversa rapidinho, Muito né? rápido. Mas é tão bom. Mas vocês querem deixar um telefone de contato? Quero sim. O nosso telefone pode ser o meu celular, é o 8477-0202, ou no nosso site, que é o www.lmdesigners.net.br. Ok. Muito Ok. obrigada, queridos, Obrigado. pela Obrigada. participação de vocês. Adorei a conversa. Pois é, Adorei pode nos mesmo. contratar para a sua reforma. Muito bem. Apoiadíssimo. Obrigada, viu? Obrigada. Obrigado, nós. Nós vamos para o intervalo, daqui a pouquinho eu estou de volta.